vagas reminiscências, entre os indivíduos cujo organismo se presta mal a um despertar completo. Reminiscências que parecem provocadas pela visão de certos lugares. Sabe-se que existem pessoas chamadas psicômetras, que têm a faculdade de reconstituir cenas do passado quando se lhes põe nas mãos um objeto qualquer, que teria sido associado àquelas cenas. Uma pedra de um sarcófago egípcio, por exemplo, evoca a ideia do Egito e de cenas funerárias que ali se desenrolaram. Parece que, em condições particulares, quando certas pessoas reconhecem, repentinamente, cidades ou regiões que nunca viram, esses novos lugares exercem sobre elas uma ação análoga à experimentada pelos psicômetras, mas com a diferença de que são lembranças íntimas que se evocam, absolutamente pessoais. É uma forma particular da renovação do passado, que se apresenta frequentemente, por maneira a atrair seriamente a atenção. Eis alguns exemplos interessantes, ligados diretamente a nosso estudo. Cito em primeiro lugar a narrativa do Major Wellesley Tudor Pole, Person Magazine, agosto de 1919. Visões retrospectivas. O Major Wellesley Tudor narra a impressão profunda que sentiu, visitando o templo de Karnak, no Egito. Este lhe pareceu saturado de uma atmosfera mística e de fluidos magnéticos. Viu ele retratar-se-lhe diante dos olhos uma antiga procissão dos sacerdotes do Amon-Ra. Um em particular, diz ele, atraiu a minha atenção. Era louro, com olhos azuis, e diferia completamente de seus companheiros. Esse indivíduo parecia familiar ao Major. Não sei por quê, declara o Major, via passar a procissão, que torneava o pilar quebrado onde nos tínhamos colocado, e meus olhos eram sempre atraídos pelo padre de cabelos louros. Quando ficou diante de mim, estendeu os braços em minha direção, e tive a impressão de que ele era o mesmo. Veio-me a certeza, e tornei-me inconsciente do que me rodeava. O resto da visão não nos interessa mais. Parecerá, por esta descrição, que o Major Wellesley teve uma espécie de alucinação retrospectiva, a qual lhe permitiu reconhecer-se em um dos antigos sacerdotes do templo. A ação psicométrica do meio é aqui muito provável. O mesmo se dá com os dois casos seguintes, de Rochas, Les Vies Successives, pag. 314. Um clérigo. Há uma dezena de anos, visitei Roma pela primeira vez. Em muitas ocasiões, fui tomado, na cidade, por uma onda de reconhecimentos. As termas de Caracalla, a Via Ápia, as catacumbas de S. Calisto, o Coliseu, tudo me parecia familiar. Parece evidente a causa, renovava-se o conhecimento do que eu tinha visto nos quadros, nas fotografias. Isto pode ser explicado no que toca aos edifícios, não, porém, no que diz respeito aos labirintos obscuros, aos subterrâneos das catacumbas. Alguns dias mais tarde, fui a Tivoli. Ainda a localidade me foi familiar, como teria sido minha própria paróquia. Por uma torrente de palavras, que me subiam espontaneamente aos lábios, descrevi o lugar, tal como ele era nos antigos tempos. Nunca lera nada, entretanto, a respeito de Tivoli, nunca vira gravuras que o representassem, conhecia sua existência, apenas, de alguns dias, e achava-me, no entanto, servindo de guia historiador a um grupo de amigos, os quais concluíram que eu havia feito um estudo especial do lugar e seus arredores. Em seguida, a visão do meu espírito começou a enfraquecer. Parei como um colegial que esqueceu o tema, e não pude dizer mais nada. Foi como um mosaico que tivesse caído aos pedaços. Em outra ocasião, encontrei-me com um companheiro, nos arredores de Leatereade, onde, até então, nunca pusera os pés. A região era inteiramente nova, tanto para mim, como para meu amigo. No curso da palestra, observou este. Dizem que há uma antiga estrada romana, em alguma parte destas paragens, mas ignoro se encontra deste lado de Leatereade ou do outro. Respondi logo. Sei onde ela está. E mostrei a meu amigo, absolutamente convencido de que a tinha encontrado, o que de fato sucedeu. Tinha a sensação de me haver achado outrora nesse mesmo caminho, a cavalo,
coberto de uma armadura. Esses episódios fazem-me falar sobre o assunto, com amigos, e grande número deles me declaram que já experimentaram sensações idênticas. A 3,5 milhas, a oeste do lugar onde moro, encontra-se uma fortaleza romana, em estado quase perfeito de conservação. Um eclesiástico que veio visitar-me desejou ver essas ruínas. Disse-me ter a lembrança clara de haver vivido nesse lugar, onde fora investido de um cargo de caráter sacerdotal, no tempo da ocupação romana. Impressionou-me a sua insistência em visitar uma torre, que caíra, sem perder a forma. Havia um buraco no ápice, acrescentava ele, no qual se costumava colocar um mastro, e aí os acheiros se faziam içar em uma espécie de barquinha, protegida com couro. De lá podiam ver os chefes gorlestonianos entre seus homens e atirar contra eles. Achamos, com efeito, o buraco indicado. Curiosa coincidência. Lê-se na Lide, de 1916, pág. 374, a narrativa seguinte, que lhe foi transmitida por uma revista mensal, a Londrina. Esta última declara que a narrativa é de primeira mão e autêntica. É um artista romano, muito conhecido, que durante a última guerra residia em Roma. Pertence a uma antiga família e ocupava um posto elevado na legação de seu país. Alistou-se em um regimento de cavalaria. Um dia, em que estava em manobras no condado de Berkshire, cavalgava ao lado do capitão e subia a áspera colina, cujo aspecto lhe era como que vagamente familiar, o que disse ao capitão. Conhece, pois, a região? Perguntou-lhe este. Não, respondeu nunca vim a Berkshire, mas, não sei porquê, parece que conheço esta colina e mesmo a que está situada além. Sei que há, ainda, uma pequena montanha, em forma de cone, e coroada por um bosquezinho. Em seguida o terreno desce rapidamente e vai ter um plano nivelado. É exato, declarou o capitão, que era natural de Berkshire, e desejo saber como você podia saber isto, pois que nada se pode ver daqui. Depois, mudou a conversa e esqueceu o incidente. No ano seguinte, fizeram-se escavações no ápice da colina e aí descobriram um monumento de pedra, que trazia uma inscrição em memória da segunda legião daciana. Os dácios eram súditos dos romanos quando estes ocuparam a Grã-Bretanha. Liam-se na pedra os nomes dos que ali tombaram. Entre estes encontrava-se o de um antepassado de A inscrição era em latim. Simples coincidência que permitiria do primeiro golpe de vista, descrever a paisagem que lhe era desconhecida, e que ainda estava oculta a seus olhares, ou se trata de um caso de reminiscência, espécie de olhar lançado para trás, através dos séculos. Eu dei, diz o narrador, os nomes exatos aos diretores da revista, mas não estou autorizado a reproduzi-los. Reminiscência ou clarividência. Em seguida ao inquérito a que proceder, recebi da senhora Matilde de Krapikoff, que tenho o prazer de conhecer pessoalmente, a narrativa seguinte. Na deliciosa primavera de 1893, meu marido e eu desembarcamos em Jalta, na Crimeia, para ir daí a Livaldia, onde estava a corte russa. Dirigíamos-nos para a casa de meu cunhado, que tinha posto junto ao imperador. Eu havia, alguns dias antes, passado pela primeira vez, a fronteira russa em Volodchik. Acabava de casar-me, um tanto contra a vontade de minha mãe, pesarosa por me ver partir para tão longe, com um jovem russo de família nobre, e eu sentia-me atraída, de modo inexplicável, para essa longínqua Rússia, tão diferente do berço natal. Lera tudo o que pudera encontrar, a fim de informar-me a seu respeito, e vivia com as heroínas de Tolstói, de Turgenev, extasiava-me com os nomes patronímicos acrescentados ao prenome. Dizia comigo, lá serei Matilde Iosifoura. Que prazer quando encontrei aquele que devia ser meu marido e que me chamou assim. Compreendi que meu destino se realizava, e estava deslumbrada pela felicidade de ir, enfim, para o país encantado dos meus sonhos. Como me batia o coração ao aproximar-me do marco limítrofe que designava os lindes da existência tão desejada. As tristes cores, preta e branca,
parecia-me irradiar com os mais brilhantes raios, e quando todos em torno de mim falavam a doce língua russa, acreditei reconhecê-la. Perguntava avidamente a significação de cada palavra, que me parecia reaprender, e com muita facilidade. Chegando a Odessa, nada me espantou. Sentia-me em minha casa e, ao desembarcar em Jalta, não era uma francesa ávida de novidades, senão uma aborígene feliz por ter vindo, enfim, passar uns dias nas belas plagas da Crimeia. Meu cunhado, por me fazer conhecer as imensas florestas do interior, organizou uma pequena cavalgada. Na véspera da partida, não cabia em mim de alegria, todo o meu ser como que se projetava para essa região que ia percorrer. Era um sentimento estranho, diferente do que experimentei com minha chegada à Rússia, mas irresistível, mais poderoso. Desde as primeiras horas, meus olhos haviam sido atraídos, como por um mágico ímã, para a massa sombria dos bosques. A noite pareceu-me interminável. Enfim, surgiu a aurora radiosa, e nossa caravana se pôs em marcha, comboiada por 2 guias tártaros, que conheciam bem a região. Passeamos durante horas sob essa floresta majestosa, ora suspensos dos imensos panoramas de oceanos de verdura, ora mergulhados nos vales sombrios, onde as árvores se erguiam, grandiosas, entrecruzando a ramaria. Tínhamos feito muitas paradas, mas, para tarde, como cavalos e cavaleiros estivessem fatigados, seguimos docilmente os guias, no caminho de retorno. Essa jornada foi inefável. Transbordava meu coração com 1000 sentimentos confusos. Meu espírito parecia correr para novos caminhos, para um desconhecido pressentido. Íamos sempre para frente, mas os guias começavam a manifestar inquietação, pesquisando à direita e à esquerda, inspecionando os bosques densos. Eis que nos fazem parar e declaram que perderam a rota. As veredas se tornam confusas, e eles não sabem qual tomar. Consternação geral, furor de alguns. É já tarde. Como circular à noite nessas sombrias florestas que parecem não ter limites? Meu marido vem tranquilizar-me, mas me encontra calma. Sinto que sei onde estamos. Dir-se-ia que outro ser complementar entrou em mim, e que esse duplo conhece o lugar. Gravemente, declaro que todos devem sossegar, que não estamos perdidos, que é só tomar o atalho à esquerda e segui-lo, que ele nos levará a uma clareira, ao fundo da qual, por trás de umas árvores, há uma aldeia meio tártara, meio russa. Eu a vejo, suas casas erguem-se em torno de uma praça quadrada, no fundo há um pórtico sustentado por elegantes colunas de estilo bizantino. Sob esse pórtico, bela fonte de mármore, atrás, os degraus de uma casa antiga, com janelinhos de caixilhos, tudo encantador de antiguidade. Parei. Falara rapidamente, com segurança. A visão era em mim nítida, precisa. Veja tudo isso, muitas vezes, parece-me. Todos me rodeiam e olham com espanto, que singular seja. Isto lhes parece fora de propósito, mas essas francesas. Devia estar pálida, fiquei gelada. Meu marido me examina com inquietação, mas eu repito algo. Sim, tudo está certo e vocês vão ver. Torço as rédeas para o atalho à esquerda. Como me tratam qual uma criança querida, e os guias, acabrunhados, se acham sentados no chão, seguem-me, um tanto maquinalmente, sem cuidarem do que se passa. O quadro evocado está sempre em mim, eu vejo e sinto-me calma. Meu marido, perturbado, diz ao irmão. Minha mulher pode ter o dom da segunda vista, e uma vez que estamos perdidos, vamos com ela. Robustecida pela sua provação, meto-me pelas matas, que cada vez se adensam menos, e corto pelo bosque, tanta impaciência de chegar. Ninguém fala, a bruma se leva e nada faz pressentir uma clareira, mas eu sei que ela está lá, bem diante de nós, e prossigo a marcha. Estendo, enfim, o braço, e com o chicote aponto para a clareira, palavra mágica. Há exclamações, todos se apressam. É uma clareira, mais comprida que larga, veio-na entre a penumbra, o fundo perde-se na bruma, mas os cavalos, também eles,
parecem sentir que estamos prestes a chegar, galopam, e vamos dar com grandes árvores, sob as quais penetramos. Estou fora de mim, projetada para o que quero ver. Um último véu se desprende. Vejo uma fraca luz e, ao mesmo tempo, uma voz murmura, não ao meu ouvido, mas a meu coração. Marina, ó Marina, eis que voltas. Tua fonte rumoreja ainda, tua casa está sempre lá. Sê bem-vinda, cara Marina. Ah, que comoção, que alegria sobre-humana. Jaz ali tudo diante de mim, o pórtico, a fonte, a casa. É demais, cambaleio e caio, mas meu marido logo me apanha e coloca docemente sobre essa terra, que é minha, perto de minha doce fonte. Como descrever meu enlevo? Estou prostrada pela emoção, caio em soluços. Sombras aparecem, fala-se russo, tártaro. Levam-me para casa, minhas pernas claudicantes sobem os degraus. O coração se me confrange, ao atravessar-lhe os umbrais. Depois, de repente, a ficção substitui-se à realidade. Vejo um quarto desconhecido, objetos estranhos, a sombra de Marina apaga-se. Não saberei jamais quem ela foi, nem quando viveu, mas sei que estava aqui, que morreu jovem. Sinto, estou certa. Meu marido faz-me beber um chá quente, todos os companheiros sentam-se em torno de mim, querem saber como adivinhei, como vi, mas não explico coisa alguma, a não ser a meu marido. Ninguém saberá o segredo de Marina, e eu me sinto tão bem nesta doce casa, onde respiro o ar do outro mundo. Nunca tive tal bem-estar, estou leve, feliz. Fazem-se as acomodações para a noite, como é possível. Sento-me à soleira da porta e peço a meu marido que pergunte a quem pertence a casa e quem nela viveu. Não se descobre grande coisa. A casa pertenceu a um polonês, descendente, dizia-se, de uma família exilada. Os antigos lembram-se dele, morreu muito velho e só. Veio o parente, a casa, muito arruinada, foi vendida, o herdeiro voltou. Repararam-na, e é agora o chefe da aldeia, o staroste, quem habita com a família, e não saberei mais nada, a não ser que eu, Marina, aqui vivi. Meus olhos contemplaram essa cortina de belas árvores, o murmúrio da fonte embalou meus sonhos, a doce casa me abrigou. Os perfumes da noite quente da primavera parecem envolver-me e escuto, intensamente, em êxtase, essa divina elegia, o murmúrio da fonte, a voz do rouxinol, o doce rumor da brisa nos ramos. A essa harmonia celeste, meu coração enternece e, no fundo do meu ser, uma voz longínqua, doce e enfraquecida, mas penetrante, repete, Marina. Muitos anos se passaram depois dessa viagem radiosa, vivi-os na Rússia, nesse país dos meus sonhos, que não me iludiu, porque eu fui muito feliz e sempre me senti em casa. Aprendi o russo e o polonês com facilidade surpreendente. Devo acrescentar que nunca mais me sucedeu, na Rússia, nada semelhante ao que acabo de descrever, com toda a sinceridade, e de que sempre guardei a mais viva, a mais deliciosa lembrança. Estudei, sei, agora, que não me enganava, e que Marina e eu não fazíamos mais do que uma só Matilde de Krapikov. Paris, 2 de julho de 1922. Essa narrativa nos põe em presença de um desses casos ambíguos, em que hesitamos no pronunciar-nos de maneira categórica, entre a explicação pela clarividência das lembranças de uma vida anterior. Entretanto, parece que a última explicação é a que é mais verossímil, e esta é a razão por que transcrevi o relato da senhora Matilde. Vejamos outro exemplo de reconhecimento de lugares, onde é provável que o narrador tenha vivido anteriormente. Nada leva a crer que as visões claras que ele teve, durante a infância, fossem reminiscências de uma vista clarividente, que nenhuma causa teria podido determinar. Em minha primeira infância, era inclinado a sonhos, como são muitas crianças de imaginação ativa. 2 cenas me perturbaram mais de 100 vezes, estou bem certo delas, ainda que, tornando-me homem, elas se apagassem e fossem interpretadas como sonhos de criança. Vou descrevê-las. Uma grande aldeia estendia-se ao norte de uma planície ondulada,
e terrenos cobertos de mato se encontravam por detrás. À frente havia uns regatos cortados por uma ponte. Isto se apresentava como que visto do alto de uma colina. Existia na aldeia uma igreja, uma estrada estendia-se ao norte e via-se um parque a leste. Pensei nessa aldeia mais de 100 vezes e povoei-a com pessoas imaginárias, cheias de bizarras aventuras, como fazem as crianças. Em seguida, quando me tornei aluno em Oxford, minha mãe sugeriu-me que fosse visitar Adderburg, frequentemente habitada por minha família desde 1800, e onde ela passou parte de sua existência, com um tio que aí morava. Disse-me ainda que fosse ver a velha praça, cheia de suas lembranças de criança. Fiz a viagem num dia de inverno. Cheguei a uma colina baixa e lá, diante de mim, estavam quase exatamente reconstituídas as cenas de meus sonhos de criança: a grande aldeia, o pequeno rio, o bosque e a igreja. Minha mãe nunca me descreveu Adderburg. É curioso que, tendo passado a meninice no condado de Devon, concebesse uma aldeia típica e real de Oxford City, que não se assemelhava, de forma alguma, à aldeia em que vivia em minha infância. Outra cena foi mais interessante, ainda mais persistente. Era uma grande aldeia perto do mar, orientada para o oeste. A colina sobre a qual está edificada é muito abrupta, e de tal forma que as ruas são constituídas por escadas. As casas são sobrepostas. Ao alto se acha um terreno com mato. Sonhei sempre que habitava aí, numa casa situada ao norte. Sonhava de dia, centenas de vezes, com essa aldeia, esses degraus, essas casas de terraço, dando para o mar azul. Minha morada era sempre ao norte, um pouco no interior das terras. Até o mês de julho findo, nunca vira, em todas as minhas viagens, um lugar semelhante àquele que eu via em sonho. Pediram-me, certa vez, que visitasse Clovelly, ao norte do condado de Devon, onde por muito tempo habitaram meus antepassados. Minha bisavó era uma Carey. Com grande espanto, vi os terraços, a colina abrupta, os degraus descendo para o mar e, para os lados do oeste e do norte, a casa dos Carey, onde, durante séculos, habitaram meus antepassados. Vi na igreja 7 túmulos da família Carey. Clovelly é descrita em Westward, que eu li somente há alguns anos, pela primeira vez. A semelhança dessa descrição com a minha visão nunca me chamou a atenção. Vamos encontrar, no capítulo seguinte, narrativas nas quais a reminiscência é acompanhada de circunstâncias que permitem supor acharmos-nos em presença de lembranças reais de vidas passadas. Capítulo X. As recordações de vidas anteriores. Escreve-nos o secretário da Society for Psychical Research. Esta narrativa foi-nos enviada pela Sra. Spapleton, em Montagu Square, 46, Londres, W., membro da SPR. A escritora, diz-nos ela, é pessoa de sensibilidade artística muito desenvolvida e musicista particularmente dotada. Foi-nos dado o seu nome confidencialmente. A Sra. Spapleton é íntima da narradora, há muitos anos, e garante a completa veracidade da história. Conta a escritora que, em sua primeira mocidade, transcorrida em Petersburg, via constantemente, em seu quarto, à noite, uma mulher que parecia velar por ela. Foi em vão que procuraram persuadi-la de que se tratava de uma ilusão. Ela ficou certa da realidade. Com a idade de 6 anos viu, um dia, sua mãe com uma roupa azul Luís XVI. Deu um grito de espanto, porque eram precisamente estas as vestes da aparição. Fato notável, essa criança desenhava homens e mulheres com a indumentária do século XVIII, apesar de não haver em casa qualquer gravura ou desenho que lhe pudessem servir de modelo. Os homens tinham casacos com grandes abas, calções e sapatos baixos. As mulheres traziam uma montanha de cabelos, tal como as vemos nas estampas antigas. Isso indica uma reminiscência de passados tempos, visto que a criança não tinha sob os olhos esses modelos. Aos 10 anos, diz ela, minha aparição cessou de vir ver-me regularmente. Suas visitas tornaram-se menos frequentes, até que pararam. Quando aprendi história, interessou-me especialmente a vida de Maria Antonieta. Estimava-lhe o nome e vertia lágrimas pelo seu trágico destino.
Naturalmente, qualquer criança e mesmo a maior parte das pessoas adultas podem ter simpatia especial por algumas figuras da história, mas a minha era mais que uma simpatia ordinária, era um culto, uma obsessão. Passava horas no Museu de Soult Kensington, contemplando o busto de Maria Antonieta, examinando-lhe a mesa de toucador, com seus potes de rouge, etc. Posso declarar que minhas horas mais sérias decorreram contemplando esses tesouros, e era com sensibilidade, vizinha das lágrimas, que encarava o busto da rainha. Entretanto, a vida continuou, tornei-me ativo e tive ocupações diversas. A imagem da rainha apagou-se um pouco de minha atarefada existência, posto que sentisse por ela extraordinária afeição. Ela me era mais cara que qualquer outra pessoa no mundo. Sonhava com ela frequentemente e, apesar de espaçados, os sonhos tinham sequência mais lógica que os outros, e lembrava-me dos pormenores. Ao acordar, representavam eles episódios vulgares da vida corrente. Passavam-se sempre no mesmo lugar, que eu nunca vira. Há cerca de 5 anos, morava em Margate, com a família de um doutor. Formávamos alegre sociedade e nada poderia sugerir a ideia de uma casa mal assombrada. Um dia, entretanto, ao entrar no quarto de dormir, vi a mesma figura, Maria Antonieta, em pé, perto de uma mesinha de madeira. Não havia mesa semelhante no quarto. Apoiava uma das mãos na mesa e me olhava. Não era a mesma expressão, operara-se horrível mudança, parecia desvairada, agonizante. Não mais lhe brilhavam os belos olhos e fixavam-me com um olhar estranho, glacial. Sua cabeleira, quase branca, estava apenas atada acima da cabeça, era lisa, chata, sem o penteado de outrora. Não pude mais conter-me, atirei-me para frente e com um soluço lancei-lhe os braços, exclamando, Maria Antonieta. Mas a aparição desapareceu. Um ano depois, vim a Paris, pela primeira vez. E, entre outros lugares, visitei o Museu Grévin. Recebi um choque, vendo a exata reprodução de minha visão, em Margate, com suas minúcias. A estátua representava a rainha na Consergerie, apenas, a figura de cera não era como a que eu vi. Não exprimia nenhum traço da agonia que notei, então. Os amigos que estavam comigo riram de minhas fantasias e, em verdade, aprendi a ser reservada a respeito de minhas estranhas visões, visto que, por toda parte, minhas narrativas eram acolhidas com cepticismo. Tive, depois desse incidente, um período de sonhos regulares. Estava no parque, num palácio, em companhia de Maria Antonieta, jogando cartas ou bilhar com Luís XVI, a senhora Elizabeth, ou eu tocava num velho cravo, num salão cheio de gente, e Maria Antonieta, perto de mim, fazia sinal com a mão para que houvesse silêncio. O fato mais curioso a respeito desses sonhos, é que me via sempre como um homem, nunca como moça. No último verão, estava eu numa aldeiazinha, não muito longe de Versalhes. A região deveria parecer-me nova, porque nunca visitara os arredores de Paris. Mas, por toda parte onde passeava, em Saint-Cloud, Marly, Versalhes, tinha a sensação de que já vira todas aquelas paisagens, muito antes. A primeira vez que fui a Versalhes, acompanhava-me uma criada, que ali ia fazer compras. Feitas estas, sugeri a ideia de visitarmos o palácio. Quando lá chegamos, demos-lhe a volta por fora, e apesar de não ter visto nenhum plano desse monumento, indiquei à criada onde se achavam os apartamentos do rei e da rainha. Perguntou-me ela se eu conhecia o palácio. Não, respondi-lhe, nunca vim aqui e não compreendo como sei tudo isto. Ao caminhar pelo parque, pareceu-me ele tão familiar e cheio de lembranças, que não cheguei a precisá-las, porque elas para logo se apagavam, de sorte que tremia, sensibilizada, sentindo horrível pressão na garganta. No dia seguinte, todos os nossos amigos vieram visitar o palácio. Um de nós possuía um livro-guia. Nunca lhes narrara os meus sonhos relativos ao palácio, que eles conheciam melhor que eu. A primeira coisa que verifiquei, ao entrar, foi que tinha designado perfeitamente as diferentes alas dos apartamentos, habitados outrora,
por Luís XVI e Maria Antonieta. Atravessamos uma fila sem fim de quartos, mais ou menos semelhantes, e como não havia nenhuma inscrição que indicasse os quartos especiais, foi-me impossível descobrir algo a respeito, exceto no livro-guia. Entretanto, antes que meus amigos pudessem ter tido qualquer ideia, pelo livro, fui-los parar em determinado quarto, tomado da mesma forte emoção dos dias precedentes, e fui direto a uma portinha, que se achava em um caixilho da parede. Ela era dificilmente notada por quem ignorasse a sua existência. Há aposentos mais adiante, disse eu, devo ir lá. Nesse momento, veio a nós um dos guias oficiais. Desejam visitar os apartamentos de Maria Antonieta? Perguntou. A minha resposta afirmativa abriu a porta para nós. Meus amigos estavam espantados com os meus conhecimentos do lugar e eu os dirigia melhor que o cicerone oficial, o qual mostra ao público apenas o que está catalogado no guia. Achei as portas que davam comunicação para os outros quartos, sem poder explicar como os conhecia. O próprio guia admirou-se e supôs que eu fizera intensas pesquisas e histórias. Os locais eram justamente como eu os havia suposto intuitivamente, posto que se tivesse efetuado muitas alterações. Creio que se eu entrasse nesses quartos, de olhos fechados, teria podido reconstituir no papel disposição exata deles, com seu mobiliário antigo. Trianon. O Trianon me parecia ainda mais familiar, ainda que faltassem muitos objetos, que eu acreditava se deviam encontrar ali. O aposento da música era idêntico ao que eu tinha visto em sonho, quando tocava diante da rainha, só as cadeiras tinham colocação diferente. Outro fato curioso a respeito do Trianon é este: eu desenhara muitas vezes o monograma MA, embaixo dos retratos de Maria Antonieta e, como todos sabem, há maneiras diversas de traçar estas letras. Meu monograma, porém, era sempre o mesmo, e descobri que fora o fac-simile daquele que se encontra na escala, no Trianon. Mas, o que me perturbou profundamente, ao visitar o Trianon, foi a multidão por meio da qual o guia nos conduziu, através dos apartamentos. Eu tinha quase certeza de que, se pudesse passar um dia ou uma noite sozinha nesses aposentos, veria pessoas que neles habitaram e cenas que ali outrora se desenrolaram. Muitas pessoas aqui têm a sensação, ao ver um lugar pela primeira vez, de que já o viram. Pode existir, mesmo, para o caso, uma simples explicação científica, mas eu não me limitava à lembrança desses lugares. Fazia mais, antes de chegar a um ponto, de dobrar uma esquina, podia dizer o que se encontrava além, com pormenores exatos. Assim, por exemplo, quanto ao Castelo de Mali, em cujo local só há hoje ruínas, e do qual nenhum guia fala, aí chegando pela primeira vez, descrevia um amigo que iríamos achar numa curva do caminho, o que foi absolutamente certo. A própria Paris me parecia menos familiar do que eu esperava. Não podia, entretanto, passar na rua Saint-Honoré, sem que um calafrio me percorresse a espinha, e nada me fazia ir a certo lugar da Praça da Concórdia, antiga Praça da Revolução. Descrevia sempre um círculo em torno dela e tinha um estremecimento de pavor com toda a praça. Uma noite, quando dormia em um hotel situado na esquina da rua Saint-Honoré, fui assaltada por terrível pesadelo. Ouvi os rugidos selvagens da população e, olhando pela janela, vi Maria Antonieta passar na carrocinha, e a mim mesmo, na multidão, lutando freneticamente por abrir caminho, enquanto gritava sem cessar: "A rainha, deixem-me alcançar a rainha. Devo chegar junto da rainha." Depois, via-me perto do cadafalso, batendo freneticamente nas pernas do carrasco, para o impedir de executar o seu triste ofício, e a multidão arremessava-me para trás. Dei então um grito horrível, e o meu sonho terminou. Enquanto morei perto de Versalhes, vi muitas vezes Maria Antonieta sentada em uma cadeira, perto de minha cama. Estou agora na Inglaterra, revi a rainha, à plena luz do dia, sentada perto de minha escrivaninha, em atitude de desconsolo. A visão durou apenas alguns segundos. Procurei, muitas vezes, encontrar a explicação desse mistério, que me assombra desde a primeira infância.
Parece-me que não poderá haver outra hipótese além da recordação de uma existência anterior. Durante todo o tempo de minha estada em França, acreditei que resolveria o enigma, mas foram vãos meus esforços, o que me causou sensação penosa. Não perdi ainda a esperança de aproximar-me da solução desse grande mistério, quando voltar àquele país. C.A.B. Esta narrativa apresenta características que permitem colocá-la entre as que nos dão provas de uma vida anterior. É de notar tem a testemunha, desde seus verdes anos, desenhado personagens, homens ou mulheres do fim do século XVIII, apesar de não ter tido nunca um modelo diante dos olhos. Há algo mais do que o sentimento do já visto, para as descrições do Castelo de Versalhes, desde que essa senhora sabia de antemão onde se encontravam os apartamentos de Maria Antonieta e, no Trianon, reconheceu a sala em que, no sonho, tocava cravo. É provável que fosse por lucidez que adquirisse aqueles conhecimentos, os quais possuiu igualmente para o Castelo de Marly, donde só existem ruínas. A visão quase constante, desde tenra idade, de Maria Antonieta, permite supor que existia, entre aquela senhora e a rainha de França, relações anteriores. Creio que este caso é digno da mais séria atenção. Despertar de recordações. No livro Os Mortos Falam, conta Catherine Bates. Devo começar por declarar que, durante muitos anos, tive a impressão vaga, flutuante, de que um laço mais íntimo do que geralmente se sente ligava-me a um dos meus antepassados. Para ser sincera, acrescentarei que, por vezes, me parecia continuar-lhe a vida. Não tenho qualquer razão valiosa para demonstrar o fundamento dessa intuição, salvo um sentimento de afinidade com o homem, morto há grande número de anos, antes de meu nascimento, e sobre o qual ninguém atraíra minha atenção. Até aqui tudo se poderá explicar por um jogo de imaginação, mas houve uma curiosa coincidência, no curso de uma experiência feita por mim, com uma clarividente que me era completamente desconhecida. Tinham sido descobertas, no escritório de nosso advogado, cartas escritas por esse antepassado, quando era oficial da guarda, há mais de 100 anos. Fui a uma clarividente, a Sra. Ward, entreguei-lhe uma dessas antigas cartas e pedi-lhe que me desse suas impressões por psicometria. Esperava que ela me falasse dos primeiros anos do século XIX, mas tal não se deu. Descreveu-me ela o caráter daquele antepassado que, para ela, evidentemente, estava morto e não devia mais reaparecer na Terra. Eu ignorava se as descrições do caráter do escritor da carta eram reais, pois que ninguém me falava dele. Dei em seguida uma carta escrita por mim, conservando-a dobrada, por maneira que ela não lhe pudesse ver a letra. Logo que seus dedos tocaram a escrita, pareceu espantada e exclamou: "Fazem-me observar que eu me enganei no que concerne à última frase que pronunciei precedentemente, com relação àquele que escreveu a primeira carta, porque ele reencarnou no escritor desta nota, cuja presente vida lhe é melhor que a anterior." "Melhor", repliquei eu, "se engana, quer no ponto de vista da situação, quer no dos bens, sua vida presente é muito menos favorecida." "Sob a intuição dos guias", disse a vidente, "ela é muito mais favorável para o seu desenvolvimento espiritual, que é a única coisa de verdadeiro valor." Poder-se-á supor que a senhora leu em minha subconsciência e deu a meus pensamentos uma forma um tanto dramática. De acordo, mas há algo ainda a dizer, que me aconteceu alguns anos mais tarde e que não admite a mesma interpretação. A senhora Bates conta que prometerá a uma de suas amigas, a senhora Bigelotte, fazer-lhe uma visita na Broadway, durante suas férias. Ignorava completamente a existência dessa aldeia, situada em Worcestershire, e acrescenta que nunca lhe ouvira pronunciar o nome. Foi aí com uma de suas primas e eis o que experimentou. Cedo-lhe a palavra. Logo que o carro nos depôs à entrada da aldeia, senti aí forte impressão de familiaridade. Parecia-me que tinha nascido naquele lugar e que revivia os dias de minha infância. Muitas vezes, antes de chegar a uma esquina, dizia minha prima: "Já sei o que há cá, é uma herdade ou granja, tomemos outra direção." O fato reproduziu-se muitas vezes, com grande espanto de minha prima, que nada compreendia.
mas era forçada a admitir que eu tinha razão. Tudo isso a surpreendia, tanto quanto a mim, porque não havia sombra de dúvida de que eu nunca viera a Broadway, nem dela ouvi falar. Nas cartas encontradas com nosso advogado, tratou-se de um coronel Ligon, residente na cidade de Worcester, que convidava o escritor para as festas que ele dava. Não havia, porém, menção de localidade, e como eu sabia que aquele coronel se tornou mais tarde o primeiro Lord Beauchamp, supus, naturalmente, que essas visitas eram feitas em Madresfield-Court, sua propriedade. Uma semana depois, indo em visita a uma parenta de minha prima, soube, incidentemente, durante a conversa, que Broadway fora a residência da família Beauchamp, que só habitara Madresfield nos últimos 50 anos. A senhora Bates faz a suposição de que o morto, com o qual simpatizara, pudesse comunicar por sugestão todos os informes relativos à aldeia de Broadway, mas insinua que lhe é igualmente permitido admitir que são lembranças pessoais as que se lhe revelaram quando reviu a citada aldeia. Essa teoria da reencarnação, diz ela, nada tem de lógica, pois permite compreender o progresso individual através das existências sucessivas. Parece que estamos em presença de duas espécies de fenômenos, que confirmam a teoria da evolução, visto que um paciente psicometra encontra, nos dois escritos que lhe são submetidos, o mesmo escritor espiritual, e em seguida a senhora Bates se reconhece na aldeia de Broadway, aonde seu antepassado viera tantas vezes à casa do coronel Ligon, antes de habitar Madresfield-Court. O caso de Laura Rainald. A interessante descrição relativa ao caso de reencarnação de Laura Rainald foi muito bem observado e descrito pelo Dr. Durville. Esse trabalho saiu publicado pela primeira vez na Psychic Magazine, de janeiro de 1914, sendo reproduzido pelo Fraternist. Vou fazer conhecer-lhe as partes essenciais, lamentando que a falta de espaço não me permita reproduzi-lo integralmente. Laura Rainald morreu com 45 anos. Graças a seu notável poder, curar uma multidão de deserdados. Os curados, que fazem legião, conservam-lhe um eterno reconhecimento. Vejamos agora o que nos relata o Dr. Durville, que a conheceu muito de perto, visto que ela era empregada em sua clínica e foi antiga aluna da Escola de Magnetismo Heitor Durville, de Paris. A história que vou relatar aqui poderá parecer estranha a pessoas pouco familiarizadas com os nossos estudos psíquicos. Aos próprios psiquistas, ou pelo menos alguns, ela será de interpretação muito delicada. Espero, em todo caso, que tanto uns como outros tê-la como o resultado de um estudo imparcial, e com mérito de ser a relação fiel de fatos vividos em minha vizinhança imediata. Estranha por certo esta história, pelo imprevisto dos fatos que a constroem e pela sua interpretação, que é todo um problema filosófico. Como os fatos desse gênero são excepcionais, e ainda, como já relatados, são, por vezes, apresentados apressado e insuficientemente completados, achei que devia expor esse caso com os seus pormenores, esforcei-me por enunciar, tanto quanto possível, as palavras exatas das testemunhas e por oferecer aos leitores um máximo de garantias, citando por extenso o nome e o endereço dessas testemunhas. Desejo ardentemente que esse método se generalize, visto que já não estamos mais no tempo em que a pessoa precisava esconder-se, para tratar de psiquismo. Apenas, um dos atores da história preferiu ser designado tão só pelas inicia.ssd, lamentando sua reserva. Chamar-lhe MG Lamento, tanto mais, quanto se trata de uma das mais conhecidas e consideradas personalidades de Gênova. Enfim, como a narrativa não espera chegar à prova científica que avança, e como não é mais que uma série de coincidências, resolvi também não citar o nome por inteiro da família onde vivera a personalidade da senhora Rainald, em vida precedente, e nomeá-la por seu prenome e a primeira letra do nome, Joana S. A família F. é de Gênova, não a conheço, nem com ela tenho qualquer relação. Poderia ela formalizar-se vendo o nome envolvido numa história de reencarnação? Devo notar ao leitor que as ideias que se vão seguir não são minhas, relatando-as, despojar-me de minha personalidade,
de minhas concepções científicas e filosóficas. Quis manter-me no papel passivo de rolo registrador, que toma notas e transcreve. Espero ter colimado o fim. Procurei, de igual modo, ser imparcial. Quanto à interpretação dos fatos, tanto a hipótese materialista como a espiritualista podem sustentar-se com motivos válidos, ilusões ou transmissões de pensamento. Encarei as hipóteses, discutindo-as. Não tenho, aliás, a tola pretensão de querer fechar o assunto. É um estudo que ofereço aos colegas psiquistas. Quando ainda pequena, parece que Laura não era como as crianças de sua idade. Sua mãe, uma senhora que passava dos 50 anos, veio procurar-me em Paris e me afirmou o seguinte: Laura teve desde os primeiros anos ideias que não compreendíamos, que eram dela mesmo, sem que as tivesse aprendido. Muitas vezes nos bestificava, com suas histórias, e penso que enlouqueceria se continuasse assim. Sabia que os princípios ensinados pelos padres não são a verdade e suas ideias eram tão tenazes, tão firmes, que recusava obstinadamente ir à missa aos domingos com os seus. Era preciso, continua sua velha mãe, levá-la com uma cachoeire, leia-se chicote, que não esclarecia as ideias da criança. O cura da aldeia interessava-se por Laura, porque ela era inteligente e ele gostava de conversar com ela. A pequena Laura lhe contestava o paraíso, o purgatório, o inferno, e lhe afirmava que o espírito, depois da morte, volta à terra, em outro corpo. O cura então se zangava, ficava vermelho e murmurava entre os dentes: estranha criança. Menina misteriosa. E retirava-se, sonhador, sem ter podido obter da criança um arrependimento ou outra coisa que não fosse moar-se e declarar: está bom, não direi mais nada. Esse cura exerce seu ministério em Almonte, no Somme, terra natal de Laura. É um velho de 72 anos, chamado Gembard. As ideias bizarras da pequena não se foram apagando com a idade. Quando a linguagem lhe permitia exprimi-las melhor, elas se precisaram. Com 17 anos veio a Mins. Aí era assediada pela ideia de tocar os doentes, para os curar, aos íntimos e aos próximos, nas horas de confidência, expõe suas concepções a respeito da sobrevivência. Chego a 1904, quando ela se casa. Foi-me dado reconstituir as ideias de Laura. A partir desse momento, graças àqueles de seus amigos, que pude encontrar. Ela sabia que os humanos possuem um princípio espiritual e material que sobrevive à morte. Esta sobrevivência, porém, não se dá em um longínquo paraíso ou inferno, é a terra que a alma volta, para reencarnar, depois de haver estado muitos anos no espaço. Laura Reinald sabia tudo isso, lembrava-se de já ter vivido e gostava de contar sua vida precedente. Sua recordação não era completa, só sabia de algumas passagens, de algumas circunstâncias dessa existência, mas essas passagens, essas circunstâncias eram para ele de uma limpidez inaudita. A casa onde vivera, seu exterior, o parque que a rodeava, os arredores, o céu azul, tudo era presente a seu espírito como um clichê luminoso. Dizia ela que poderia reconhecer sua morada, tão facilmente como um amador de quadros reconhece uma tela que lhe agradou. Via-se a si mesma nessa existência precedente, mas nada sabia das suas minúcias. Via-se aos 25 anos e dava de sua pessoa informes precisos. Quanto à família, não se lembrava. Seu marido, Pierre Reinald, que mora em Paris, na rua Petrarca, exprime assim suas lembranças, com referência às ideias da esposa. O senhor sabe como eu sou céptico, sobretudo em fenômenos psíquicos. Vejo-me, entretanto, obrigado a reconhecer que há, na história da reencarnação de minha mulher, coisas bem interessantes. Pelo que me diz respeito, pessoalmente, posso assegurar que Laura me fez, desde o começo de nossas relações, a descrição de fatos concernentes a uma existência que ela teria vivido anteriormente. Não me lembro com precisão tudo o que me disse, sei, no entanto, que falava muitas vezes de uma espécie de clichê, que ela tinha de si própria. Via-se jovem e doente do peito, errando em um grande parque, numa região que não podia nomear, mas cujo céu era puro.
Uma região do meio-dia, sem dúvida. Apesar de nascida no norte, Laura tem um tipo nitidamente meridional, pele morena, cabelos escuros. Minha mulher explica isto, seu tipo lhe vem da vida anterior. Lembro-me perfeitamente que ela julgava ter achado um dia sua terra. Ora, no que ela descobriu em sua viagem a Gênova, há coisas que coincidem, de forma estranha, com o que outrora me contou. Uma sua velha amiga, a senhora Dutileu, que mora na Rua da Martim, número 2, em Amiens, narrou-me, a respeito do assunto de que nos ocupamos, uma história análoga a que me expôs o Sr. Reinald. Nela encontro alguns detalhes novos. Foi durante as longas noites que passamos juntas, disse-me ela, que minha amiga contava sua outra vida, transcorrida tão depressa, sob um céu mais hospitaleiro que o nosso. Queixava-se do clima frio do norte. Seu país tinha outro sol, mais quente e mais alegre. Passaram-se os anos. Laura Reinald realiza seus sonhos de infância, toca os doentes para os curar e obtém curas notáveis. O ruído dessas curas se estende como um rasto de pólvora. Ricos e pobres aglomeram-se em seu salão da rua Enguerrand, em Amiens, para encontrar um alívio a seus males. As pessoas de maior destaque da localidade, juízes, advogados, médicos, vêm consultá-la. Mas a senhora Reinald, não gostando de Amiens, quer vir a Paris, justo no momento de sua maior fama, na época em que seus adeptos a veneravam, como a um deus, ele que deixa bruscamente a clientela. Chamou-na a Paris e ela vai para lá. É para completar o seu saber de curadora que se dirige para a capital, e inscreve-se na escola prática de magnetismo. Foi aí que a conheci. Notei depressa sua notável faculdade, e assim, em 1911, ofereci-lhe a direção de minha casa de saúde, que ela aceitou. O que a senhora Reinald disse em 1911 a Durville? Vivi ao lado da senhora Reinald desde 1911, posso, pois, observá-la dia a dia e estudar, calmamente, suas faculdades curiosas e ideias originais. Estou em condições de afirmar que ela é, no ponto de vista mental, perfeitamente equilibrada. Não se trata de uma psicopata, não tem nenhuma alucinação, nenhuma ideia mórbida, é uma mulher calma e razoável, tem grande fé no poder curador de sua mão. Os resultados que havia obter, em minha casa, autorizam a confiança em si. É, enfim, uma intuitiva maravilhosa, que me predisse muitos acontecimentos de minha vida, todos imprevisíveis. Declaro, entretanto, não estar convencido de tudo o que me disse ela, e em particular das vidas sucessivas. Ser-me-iam precisas provas sólidas e o que colhi só pode ser considerado, já os declarei, como uma série de interessantes coincidências. A senhora Reinald falou muitas vezes, diante de mim, de sua última vida anterior, mas não dei muito valor a essas histórias, pois que não via a possibilidade de uma verificação qualquer. Laura dizia-me que já vivera, habitara seguramente uma região do sul, sua casa era grande, bem maior que as casas comuns, tinha um terraço para o levante, as janelas eram grandes, numerosas, abobadadas, em cima, havia 2 andares e ainda um terraço no superior. Era nesse terraço que ela gostava de passear, jovem, morena, com olhos muito negros e grandes, estava triste, por se achar gravemente doente, tossia e ia morrer do peito. Seu caráter era altivo, severo, quase mau, a doença tinha irritado, sem dúvida. Vivia inativa e gostava de errar, ociosa, no parque. Este era plantado com velhas árvores, por trás e aos lados havia casas habitadas por um grupo de operários. A morte logo a surpreendeu, aos 25 anos, talvez. Mais de meio século se passou, no qual ela viveu uma vida extraterrestre, depois reencarnou na aldeia de Almonte, no Somme. Eis o que eu a ouvi narrar muitas vezes. O testemunho da princesa Fazil. Em junho de 1912, a princesa Fazil, que mora em Paris, estava muito fatigada. Estendera-se no leito. Laura lhe fazia companhia. Começou, então, a princesa a evocar recordações da infância, o Egito, com o céu de fogo,
com seus bosques de mimosas, tamarindos, romanzeiras, figueiras, palmeiras, e o Nilo benéfico, de águas verdes ou vermelhas, que a ibis de cabeça negra vem visitar. E perto do rio a grande casa da família, branca, com seu jardim, que descia até as águas. E eu também, continuou a senhora Rainaldi, conheci o país do sol, não nesta existência. E contou à princesa suas recordações da vida anterior, de si própria, de sua casa, de seus pais. Não sei se foi no Egito que vivi. Mas não me lembro de um grande rio. Foi, talvez, na Itália. Aliás, soube sempre que voltarei um dia a esse país, e sei que o reconhecerei. Tantas são as imagens que tenho claras a meus olhos. E a princesa sorria, não de incredulidade, mas de surpresa. Como a senhora Rainaldi encontrou sua casa? As coisas estavam nesse pé e os meses passavam. Eu me limitava a conceder às ideias da senhora Rainaldi, concernentes à sua vida anterior, o valor relativo que se concede a um sonho, quando sobrevém uma circunstância imprevista. Recebi, em março de 1913, uma carta de Gênova, chamando-me à casa de uma senhora da aristocracia genovesa. Estávamos, nessa época, em pleno segundo Congresso Internacional de Psicologia Experimental, e eu muito ocupado em presidir minha comissão e acompanhar o concurso da varinha mágica. Não podia deixar Paris. Por felicidade, a doente gostava muito da senhora Rainaldi. Fora já por ela magnetizada em minha casa, em Paris. Pedi à senhora Rainaldi que partisse para a Itália. A viagem devia ser fértil em curiosas surpresas. Chegando a Turim, a senhora Rainaldi teve a vaga impressão de que o lugar não lhe era desconhecido. Parecia-lhe que já vira sítios como os que se lhe desenrolavam aos olhos. Entretanto, nunca viera à Itália, não lera obras sobre esse país e, principalmente, não acreditava ter visto imagens que o representassem. E o trem corria sempre. Ela chegou a Gênova. Lá, o que não fora até então para a senhora Rainaldi mais que uma impressão, tornou-se certeza. Ela conhecia verdadeiramente essa terra, fora aí que vivera em uma existência precedente. Chegando à casa dos seus hóspedes, referiu-lhe suas ideias e mostrou desejo de ir em procura de sua casa. Nosso excelente MC, psiquista erudito e espiritualista convencido, ofereceu-se para auxiliar a senhora Rainaldi em suas pesquisas. Conhecendo Gênova a fundo, pediu-lhe que desse de sua casa a todos os sinais que ela conhecia, e ela disse a MC o que já se leu. Existe, não propriamente em Gênova, mas em suas cercanias, diz MC, uma grande casa que me parece responder à forma, à situação e à arquitetura que você indica. Vamos. MC pede à senhora Rainaldi que o acompanhe. Tomaram um automóvel e atravessaram toda a Gênova. Em breve o carro parou diante de uma grande casa branca. Não é esta, disse a senhora Rainaldi, mas eu conheço muito bem o lugar e minha morada não é longe. Partamos e iremos encontrar, dobrando à esquerda, um caminho que sobe e, desse caminho, perceberemos, através das árvores, o que procuramos. O automóvel marcha, seguindo as indicações da senhora Rainaldi, encontra-se, de fato, o caminho à esquerda, estendendo-se com uma inclinação bastante acentuada, até uma casa branca, que corresponde aos sinais indicados, grande quadrilátero, com seu grande terraço embaixo, terraço em cima, muitas janelas, largas, abobadadas, do estilo da Renascença italiana, à frente, o parque inculto, descendo para os fundos. Ah, diz MC. Lá está a casa da família S. Família muito conhecida em Gênova. Foi lá que eu morri, acrescentou a senhora Rainaldi. Foi ali, naquele terraço, que passeava, fraca, doente do peito. Sofria muito, vivia triste. Foi ali que morri na flor da idade, há um século. E o automóvel levou MC e a senhora Rainaldi, contentes com sua descoberta. Iam-se agora procurar as provas. Encontra-se em Gênova um registro de óbito que seria o da senhora Rainaldi. Voltando à casa de nossos amigos, a senhora Rainaldi, ao jantar, deu pormenores sobre seu achado,
Evocou com prazer algumas lembranças de sua precedente existência, e depois acrescentou: sei que não estou enterrada, como todo mundo, no cemitério. Meu corpo repousa em uma igreja, tenho disso a convicção. Ficaram todos perplexos. Mas o